João Miguel é praticante, professor e apologista de uma abordagem generalista ao movimento humano. É cofundador do projeto Origo Movement, projeto de cariz educativo formado em 2017, cujo trabalho passa essencialmente por proporcionar momentos de exploração motora com uma vertente social e lúdica sempre muito presente. Trabalha também no Sport Lisboa Benfica, num projeto de desenvolvimento atlético destinado às camadas jovens da elite na modalidade de futebol. Encontramos uma publicação tua bastante interessante, que eu na altura também ouvi isto num podcast e acho que é mesmo muito relevante trazermos já como primeiro tema. Ser ativo é uma missão ética e social e ser inativo é também um ato de egoísmo. Podemos abordar mais sobre este tema? Podemos. Eu acho que as pessoas devem sempre pensar nelas primeiro. Ou seja, o ato de tu seres ativo deve vir a maior parte das vezes por ti e só por ti, mas eu sinto que como consequência de tu seres ativo e de tu teres um comportamento saudável, acho que consegues interagir com tudo o resto de uma forma muito melhor e muito mais saudável também. Então, eu não sei até que ponto é que assim, o facto de nós sermos inativos condiciona as pessoas à nossa volta. Não só porque quando nós estamos mais saudáveis à partida também temos uma maior inteligência emocional ou estamos num estado um pouco mais calmo de ser e isso transmitimos às pessoas com quem estamos, mas também do ponto de vista de, com o passar do tempo, a tendência é nós decairmos e a tendência é não conseguimos manter os mesmos níveis de atividade e vai caindo no curso do tempo, mas também sinto que por sabermos exatamente isso e não querermos necessariamente que alguém tenha que cuidar de nós, acho que ser ativo também é uma forma de prevenir que as pessoas à nossa volta não tenham que despender tanto tempo e energia delas para cuidar de nós. Então, nesse sentido, sinto que a missão social não é só no trato e não é só na interação humana no sentido mais direto de sermos saudáveis, e isso não é só o treino, é tudo, a nutrição, o sono, nós cuidarmos de nós impacta imediatamente todas as pessoas à nossa volta, mas também sinto que nós tentarmos ter a nossa dependência funcional o mais tempo possível, é uma boa conduta ética e social. Pois, porque no fundo é mesmo relevante, porque olhando até mais pela perspectiva de longevidade, se nós realmente estivermos a preocupar-nos com a nossa parte da saúde e a nossa qualidade de vida e de movimento, vamos tentar manter o mais próximos possíveis ao longo do tempo nesta perspectiva. Se realmente não nos preocuparmos com isso, estamos a assumir que daqui a uns anos nós vamos estar numa regressão e depois vamos necessitar de outras pessoas para aquilo que é a nossa idade. E infelizmente temos familiares bastante próximos sempre, todos nós temos já alguns familiares que sentem e que no fundo que depois necessitam das outras pessoas, e quanto mais nós privilegiamos esta questão, tipo, vamos nos preocupar connosco nessa perspectiva de também é importante para as pessoas que estão à nossa volta. Acho que agora está a haver um pouco mais de consciência, por exemplo, acho que um tema específico que está a surgir nesta questão do âmbito social e ético da atividade física é com os filhos. O tema da parentalidade já se ouve muito, eu quero que o meu filho me veja sempre ativo e saudável, porque eu consigo liderar pelo exemplo, consigo influenciá-lo positivamente e tudo mais. Então, é assim, o ato é sempre egoísta, porque somos sempre nós que estamos a decidir fazer isso por nós, mas o impacto, nós queremos que as pessoas sintam o impacto das nossas escolhas na vida delas. E acho que no tema da parentalidade, acho que as pessoas já estão pouco a pouco a notar, isto não é só sobre mim. Enquanto eu for saudável e enquanto promover a minha saúde, os meus filhos, por exemplo, vão se sentir não só influenciados eles próprios a serem ativos, como vão perceber, o pai ou a mãe cuida dele e eu se calhar tenho que fazer o mesmo. A própria ajuda também na recriação e digamos na brincadeira, o facto os pais também, nós também sentimos isto enquanto os nossos atletas, a malta que tem filhos ou até mesmo netos também, eles também sentem muitas vezes a necessidade de praticar exercício físico na perspectiva de, eu quando estiver a brincar com o meu neto ou com o meu filho, eu vou ter a predisposição para brincar com eles, e isso também acaba por ser bastante, a disponibilidade, isto acaba por ser bastante importante porque depois eles realmente sentem-se à vontade para o fazer. Isso é mas que não achas que a sociedade agora está mais, existe o 8 e 80, há muitos ativos, e os ativos que fazem desporto também caem às vezes no exagero de ser demasiado, e os inativos que não fazem desporto que caem tipo naquele erro que não querem saber de fazer desporto nem nada. Acho que estamos entre o 8 e 80 e não há um tal equilíbrio. Sim. Porque eu vejo
a gente no ginásio passa lá 2 horas ou 3, são muito ativos ou querem sempre muito aquilo e são focados, e as pessoas que não querem saber de ginásio, de atividade física. Então, acho que a sociedade era que houvesse aqui um equilíbrio, nem tanto 8, nem tanto 80. Sim. E eu vejo muita sociedade assim, que neste momento há muitos a fazer atividade, mas até às vezes é mesmo muito, e aqueles que não fazem nada. Sim. Isso também acho que é um risco às vezes. Resta-nos a nós também profissionais, é essa malta que faz muita atividade, também estamos aqui no fundo educados a perceber o que é que eles É que fazem. a atividade física não deixa de ser uma dose que temos que andar ali um bocadinho a controlar, é um medicamento que temos também saber... Sim, aplicar, né? E gerir, sim. As pessoas que... eu acho que a nossa sociedade moderna está desenhada para... É muito difícil alguém não sentir necessidade de se refugiar da vida moderna, e muita gente refugia-se no treino, porque é um momento com uma carga psicológica mais pequena, menos stress de antecipação de coisas do futuro, menos memórias. Muita gente corre, por exemplo, muita gente levanta peso, porque enquanto está ali, está naquele momento e não pensa em mais nada. Então acho que também é uma forma de fugir ao stress diário, e as pessoas que se calhar fazem uma sobredose de exercício usam o exercício quase como um momento de distração e entretenimento, não é mais distração, mais no sentido de tirarem a cabeça delas dos problemas dela, para poderem quase como se fosse uma disfunção, digamos, tipo, para tentar colmatar algum problema que tenha na vida. Isso também é quase um dark side do exercício, que não tem a ver com a estrutura de treino e não tem a ver com a forma como as pessoas treinam. Também se pode manifestar no treino, é verdade, mas a maior parte das vezes sim, tem sobretudo a ver com esta questão de refúgio. Sim, e até pegando nesta ação também é bastante interessante, porque realmente a primeira abordagem, quando nós apanhamos um atleta que seja inativo e de repente ele quer treinar todos os dias, nós também como treinadores percebemos automaticamente que isso é mesmo esse gatilho que tem alguma coisa, e nós temos que tipo, calma, tu passaste 40 anos sem fazer nada, não vai ser agora que também vais fazer atividade todos os dias, por isso vamos tentar aqui 2 vezes, consegues, 3 vezes, consegues, e vamos tentar, porque nota-se que também é um bocadinho essa coisa, tipo, tentar colmatar aqui algum problema, alguma situação que teve na vida dele, que quer passar para a parte do treino, e nós como técnicos temos que manter ali uma base bastante sólida. O que é Origo Movement? Sim, o Origo Movement foi um projeto que criei juntamente com 2 colegas meus, grandes amigos meus, e foi um projeto que nasceu, creio eu, em 2017, portanto já faz uns 7 anos, alguma coisa assim, e é um projeto de trabalho que na realidade foi iniciado, lá está, por um dos meus colegas. Eu depois juntei-me mais tarde, e depois outro colega juntou-se mais tarde. Quando saiu da faculdade, eu conheci o Pedro, quem originou este projeto, na Faculdade de Nutricidade Humana, no núcleo de ginástica, porque havia um núcleo de ginástica, o pessoal juntava-se depois das aulas para praticar um pouco, e foi lá que o conheci. E na altura, outro amigo nosso, que tínhamos em comum, apresentou-nos: vocês conhecem o trabalho do Ido Portal? E eu na altura não faço a mínima quem é, fui pesquisar, e isto bateu numa fase da minha vida em que eu fui 3 vezes operado ao meu joelho, ou seja, tive recaídas constantes. Tive a primeira operação aos 17 anos e depois aos 19, uma segunda, porque a primeira... Na altura era prática de basquetebol, era prática de basquete, e tinha já introduzido o parkour na minha vida, então muita sobrecarga de impacto, muita coisa mal gerida, não tinha a ver com as disciplinas, tinha simplesmente a ver com o conhecimento que eu tinha na altura do corpo e metodologia. E na altura, conheço o Ido Portal, e eu comecei a pesquisar um pouco sobre ele, e parece que bateu muito certo com eu precisar de uma prática mais sustentável, porque na altura ele falava muito desta questão da longevidade da prática e de nos mantermos ativos, prontos e disponíveis no curso do tempo, e que isso conseguimos fazê-lo a partir de uma lateralização de competências, ou seja, em vez de seguir uma questão de especialização, uma questão de generalização, quase como se fosse uma pirâmide que alargasse na realidade. E na altura aquilo mexeu comigo, porque eu já estava farto de lesões, já estava farto dos problemas da especialização assim muito sobrecarregada, e senti que foi um bocado ao encontro das minhas necessidades, e comecei, juntamente com esse colega um pouco mais tarde, a desenvolver esta nossa perspectiva de movimento, esta que tinha no fundo a ideia ou a missão de integrar uma prática mais generalista, que conseguisse fazer um bocado de jus às várias dimensões daquilo que nós achávamos que era o ser humano, porque nós olhávamos para o fitness e víamos que as pessoas estavam
muito self-centered, muito isoladas, muito em si. Vamos às aulas de grupo, mas não há interação humana, cada um está a fazer a sua coisa. É muita individualidade. Parte cognitiva quase zero. Mas o que é que tu fazes aqui no movimento? No movimento, é difícil de especificar assim, tipo na teoria, porque não existe, isto não é uma modalidade, ou seja, isto não é uma disciplina, isto não é uma coisa que obedece do género, tudo aqui, vais para aqui, vais para aqui, vais para aqui. Mas tu marcas um tipo de sessões de treinos com as pessoas, há uma aula de grupo, Pode ser uma aula de grupo, pode ser uma aula individual, isto depois depende muito, depois como o tema é vago, o movimento, né, como é uma coisa que é, então, mas movimento é tudo, o que é que eu faço? E aquilo que nós acabamos por fazer é ter que especificar um pouco que tipo de coisas vão ser trabalhadas. E a sistematização pode ser feita como vocês quiserem, fica ao cargo do professor. Pode ser uma sistematização por atributos, ou seja, olha, esta aula vai ser à volta deste atributo, equilíbrio, ou vai ser à base da força, ou vai ser à base da mobilidade ou da flexibilidade, ou vamos trabalhar sobre, em vez de agora de ser atributos, certos conceitos, olha, trabalhar no chão, trabalhar em suspensão, nas barras, trabalhar com estes X e Y objetos. Depois a sistematização da aula cabe um pouco ao professor como é que o vai organizar. Então existe sempre um tema da aula e vocês fazem em função do tema. Em função do tema. E esse tema pode ser sempre diferente consoante aquilo que também forem as necessidades das pessoas que estão presentes. Mas aqui olhando até mesmo para a questão do IDO-Portal, no fundo há uma estrutura base pré-definida por... No método dele? Não, porque aquilo não é nós chamamos que é método portal, mas aquilo não é um método, no sentido em que aquilo não está... Isso é a prática dele, que depois as pessoas tentam meio que reproduzir ou replicar, mas a prática dele também está sempre a mudar, então de certa forma não existe necessariamente um método, existem coisas que ele privilegia. Pois é, isso nessa perspectiva, tipo, olhando para as aptidões físicas do ser humano, há alguma aptidão física que ele se calhar acaba por... Não, porque eu acho que é sempre nesta questão da generalização, acho que ele não dá uma ênfase muito grande a uma coisa, a não ser que sinta que é isso que é preciso naquele momento, por isso não é um método. Aquilo que ele veio a trazer foi mais uma forma de olhar para a fisicalidade e não tanto um método como as pessoas se calhar têm em mente. No início eu acho que ele passava muito tempo à volta lá está, da parte acrobática, da parte marcial, artes marciais e tudo mais, e sinto que a cabeça dele e o corpo dele foram parar a certas áreas, a certas modalidades, mas no fundo está sempre em aberto. Mas até uma curiosidade, no fundo quando fazemos, depois se calhar vamos entrar outra vez na perspectiva que não há uma especificidade, mas há algum tipo de método em que tu faças uma avaliação, fazes algum tipo de estímulo e depois esperas um tipo de resultado? À partida não funciona da forma que funciona o exercício formal que nós... pensar nessa perspectiva. Sim, até porque muita coisa que está dentro desta prática de movimento generalista são coisas que tu não consegues quantificar, são coisas muito qualitativas e muito exploratórias que vão beber muito às artes. Nas artes, quando alguém está a aprender dança, quando alguém está a aprender, não sei, circo, artes circenses, qualquer coisa, não existe necessariamente uma coisa numérica e matemática que tu sintas, a pessoa progrediu. Tem tudo a ver com aquilo que a pessoa sente e tem tudo a ver com aquilo que tu sentes de fora como professor na qualidade do movimento. Então, pode obedecer ao exercício lá está formal, ou pode ir beber essa abordagem mais matemática, dizendo, olha, vamos aumentar a tua força de puxar, mas também pode ser, ok, escalada. Tu consegues ver se a pessoa está a escalar melhor ou não, mas não consegues quantificar. Sim, então, na realidade, há um misto, há uma abordagem híbrida entre uma parte mais qualitativa e uma parte mais quantitativa. Mas, João, então só isto aqui, tipo, entender isto, tipo um exemplo, eu quero ir à tua aula, como é que eu faço? Marco uma aula contigo, sim. Chego lá à aula e a aula hoje é o que tu decidiste que a aula hoje é estar no chão, passamos o tempo todo a estar no chão. Sim, à partida tem que estar pré-determinado por ti como professor e tu vais e praticas. E praticas. Mas agora, dentro de uma sessão, tu acabas por trabalhar aptidões diferentes do atleta, não? Dentro de uma sessão? Sim, pensando na perspectiva de que, pelo que eu entendi, também podes colocar algumas sessões de treino de força, digamos, sim. Algumas questões, sim. Mas também podes trabalhar noutra perspectiva de trabalhar se calhar a coordenação do atleta. Sim. Na perspectiva de uma sessão podes meter bastante Podes sim, ou seja, aquilo que tu podes seguir de forma longitudinal podes fazer dentro da unidade de sessão. Imagina, nós não
depois lá está ao critério também do professor, tal como nas artes marciais, tal como em qualquer coisa, cada um decide um pouco a forma como vai levar o aluno, mas pode haver uma questão de passar certos meses ou certos blocos de treino à volta de alguma coisa e passares para outra e mais tarde voltar. Ou então tu podes escolher uma unidade de sessão onde te proponhas do género, ok, em um terço da aula vamos estar à volta da mobilidade e da flexibilidade, depois vamos passar para uma abordagem exploratória à volta de qualquer tema que se tenha decidido, no fim vamos acabar com força, ou seja, isto depois existe, pronto, essa abertura também, e por isso é que não é uma disciplina, porque se fosse uma disciplina, à partida ia estar muito mais balizado, porque os objetivos são muito específicos e a prática obedece a esses objetivos específicos. Quando o objetivo é ter domínio do corpo lateral, né, ou seja, transversal, uma boa base de corpo que consegue ir para todo o lado, tu não consegues dizer, isto é super mais importante que isto, porque tu tens uma ponderação um pouco mais igual. Mas eu, se fosse um sedentário, achas que fazia sentido em fazer essas aulas? Acho que não faria mais sentido fazer mais nada que não isso, tipo, de certa forma, porque eu sinto que as pessoas... Quando as pessoas estão sedentárias, do ponto de vista da adesão, eu acho que elas devem começar por algum lado, elas que escolhem. Sim. Ou seja, no sentido, eu não coloco bloqueios nenhuns à pessoa ir fazer, sei lá, é inativa, vai para o ginásio, tudo ok. É inativa, vai fazer karaté. Tudo ok, ou seja, o ponto de iniciação, eu não meto entraves a isso. Agora, do ponto de vista mais crítico, eu sinto que é sempre prioritário nós conseguirmos fazer com que a pessoa tenha uma base corporal relativamente completa, até porque ela, se ela quiser divergir, já leva alguma coisa consigo. Muitas vezes as pessoas vão parar a certos contextos no CrossFit, se calhar acontece, é inativa e vai praticar CrossFit. CrossFit é uma modalidade com diversidade. Ou seja, desse ponto de vista está muito bem concebido. Se a estrutura for um pouco lógica, né, e se o professor tiver a sensibilidade de perceber como é que aplica essa diversidade de uma forma minimamente segura, não há nada melhor para a pessoa que levar com aquela diversidade e com aquela base de corpo transversal. Até pegando aqui nesta questão mais até do sedentarismo, com a tua experiência com os teus atletas no fundo são sedentários, tens muito essa procura ou acabas por ter outro tipo de população que... Sim, tem pessoas que... É difícil serem sedentários e virem logo até mim. Pois é isso, porque estou a pensar na perspectiva de... Sim. Um sedentário, como é que descobre Muito difícil, porque é um nicho, não é um nicho, mas é uma coisa muito que é pouco falada, porque aquilo que está em vigor é o fitness, é o ginásio convencional. Até porque não há um espaço físico para praticar movement. A prática tem, sim, yeah. É isso. Certo, também podes olhar por esse prisma, mas existem pessoas que são inativas ou que pretendem voltar, normalmente são pessoas que querem voltar, que vêm ter comigo, são pessoas que querem voltar a ser ativas, ou seja, algum momento da vida eram ativas, ficaram inativas e querem regressar. Disso apanho ainda muitas pessoas e não estão à procura de serem muito boas a certa ou outra modalidade, simplesmente, João, tipo, eu preciso, já não sinto conexão com o meu corpo, sinto necessidade de se mexer, se mexerem, fazer o movimento que tu estás a referir. Exatamente, e a mesma coisa com o fitness, como é que eu ia te explicar isto? Aqui não há muita divergência, porque nós devemos ouvir o que é que a pessoa está a querer de nós. Se uma pessoa chegar e tiver com um profissional do fitness e dizer, olha, eu quero sentir melhor, quero movimentar mais, quero movimentar melhor, sinto que a minha coordenação está pior, a minha cabeça também, sinto que não tenho força, sinto que não tenho amplitude, estou preso. As pessoas vêm com uma carga de informação sobre como estão a sentir. Não pode ser uma questão, olha, vais para as máquinas só, vais fazer, porque é o que eu faço, né? Porque é o que eu... É fácil não, no movimento é a mesma coisa, a pessoa chega com uma certa informação e como na realidade é uma modalidade que pode ir para todo lado e tem flexibilidade para isso, também é fácil ajustar à pessoa. Aqui também acaba por ser relevante, eu também trazer a minha perspectiva. Eu não concordo. Não, eu ia falar que é difícil porque o movimento é tudo o que estás a dizer. Eu imagino-me a chegar lá à tua aula, hoje apetece-me fazer força, então. E tu dás-me força, não é? Sim. Depois vou na outra aula a seguir, apetece-me fazer flexibilidade ou... não sei o que é que estás a referir, mas do movimento. E depois tu dás-me isso. Não achas que a pessoa depois fica muito também um bocadinho aqui...
Sim, certo. Mas estás a falar de mal individual? Sim, vamos ao individual então. Aí é mais melhor, fácil, porque eu aí não tu questionas a pessoa e depois vais... Assim, nós temos de ter uma continuidade no conteúdo que estamos a abordar, ou seja, se tu queres ficar dentro de todas as necessidades e objetivos da pessoa, tem que haver uma capacidade de negociar, ficar algum tempo até ver o efeito desejado também. Ou seja, não é do género, olha João, agora quer fazer força, para a semana estou a fazer uma coisa completamente, tem que haver uma continuidade Era também. isso que eu estava a tentar entender. Sim. Como é que tu fazias esse ponto de ligação? Ou tu fazes uma abordagem concorrente, ou seja, e as abordagens concorrentes e não concorrentes e tudo isso, sequenciais, também existem noutros formatos de treino, strength and conditioning e etc. Ou podes fazer uma abordagem concorrente onde a pessoa diz, olha, dá-te 2 ou 3 prioridades, por exemplo, olha João, sinto mesmo muito fraca, quero trabalhar tipo a minha memória também, a minha atenção e o meu foco, o que for, e também estou a sentir que as minhas ancas estão presas, por exemplo, imagina, dá-te uma panóplia de coisas, tu, das duas uma, ou tu formulas uma sessão onde consigas de forma concorrente ir atacando as várias coisas, ou então fazes uma coisa sequencial do género, define uma prioridade, porque não dá para fazer uma coisa num dia e outra coisa no outro, e a pessoa às tantas só volta ao mesmo estímulo passado semanas ou meses. Não pode acontecer. É um bocadinho a perspectiva também, até pegando no CrossFit, que é, se for constantemente aleatório, vai-te dar resultados aleatórios, não é? E pouco previsível. Não quer dizer que aquilo não esteja a ser bom, simplesmente do ponto de vista da monitorização é muito difícil de perceber. Mas nada mais importante de como é que a pessoa se está a sentir. Porque eu sinto que muitas das vezes a nossa cabeça como profissionais está naquilo que conseguimos medir objetivamente e não a satisfação e a experiência subjetiva de quem está a treinar. Isso é uma coisa muito importante. Se a pessoa, por exemplo, esta questão dos resultados aleatórios, eu não gosto, né? Não gosto de sentir que a abordagem é aleatória e dispersa, porque quão dispersa, ou seja, uma abordagem diversa não precisa de ser dispersa, né? Tipo, isso é uma falsa dicotomia. O CrossFit pode ser muito mais, lá está, estruturado e ter essa diversidade, não há problema nenhum. Agora, eu acho que muitas das vezes nós negligenciamos e como estamos muito submersos na nossa cabeça como professores ou treinadores em relação aos resultados e às coisas que conseguem ser quantificáveis, muitas das vezes também não nos procuramos em tentar perceber como é que a pessoa até pode estar a ter resultados, mas se a experiência subjetiva da pessoa de gostar do processo de treino não existe, o que é que pesa mais, né? Não, tu queres meter a pessoa a gostar de se mover e depois dar-lhes o tal resultado. Sim, e à partida tu podes, como é que eu explicar? Acho que o mundo do treino está cheio de falsas dicotomias de processo-resultado, ou estás focado no processo ou estás focado no resultado, e eu sinto que é possível convergir os dois perfeitamente, da pessoa realmente estar muito presente e gostar da experiência de treinar e ir tendo resultados à mesma. Nessa parte eu concordo contigo, da pessoa, se estiver a gostar, ter resultados à mesma e só precisa estar a treinar, quase. Pois, mas isso estou a perceber e faz sentido. É só questão às vezes me dar a sensação de não haver uma linha, estás a perceber? Isso a minha, não sei se é pela minha mentalidade de treino ou por falha minha, não sei, mas acho que me dá a sensação que não há um caminho, e isso também a mim me deixa assim. Percebo, o caminho é flexível porque pode mudar a qualquer momento, mas não precisa de ser pouco estruturado e pouco delineado e pouco lógico. Eu sei que às vezes passa a ideia, também possivelmente também viste o trabalho de alguém, ou vais tentando extrair e absorver a informação que vês, às vezes dá a sensação, e pode até existir esse problema de, onde é que eu já nem sei onde é que, não me sei situar. Isso pode acontecer, mas à partida não iria a pessoa se mover e ser flexível em vários aspectos, isso é muito bom, atenção, e para a saúde da pessoa, e a pessoa gostar de se mover é excelente. Mas este ponto que o João também estava a trazer, que também acaba por ser bastante relevante, que é, no fundo, sabemos qual é a necessidade do atleta, também nos traz um bocadinho para eles aproveitarem os resultados e o processo do plano. É um pouquinho que nós no treino de força, nós também fazemos esse treino de força, nós fazemos sempre os mesmos princípios que temos, aquilo que realmente acreditamos. Mas aqui pegando também um exemplo, parece-me que é mais fácil. Eu tenho uma atleta que gosta bastante do ombro dela,
eu não há qualquer problema da minha parte no final do treino ela fazer um trabalho específico só para o ombro, e eu no fundo consigo manter sempre o meu planeamento e também vou procurando um bocadinho aquilo que o atleta gosta. Não, digamos. e essa parte faz sentido, que ele disse que, tipo, ouvir o atleta, ouvir a pessoa, o que ela sente, o que ela está a gostar ou não de fazer, e tentar ajustarmos nós com aquilo que nós temos e melhorar esse aspecto, sem dúvida, e isso faz um sentido. E faz... Mas aqui se calhar vou trazer a minha perspectiva, que era um bocado que também queria trazer, que era um bocadinho, já tive a oportunidade de tirar um workshop com o João, e também tirei na altura também, há alguns anos atrás, um workshop mesmo baseado no movement. Eu gostei da modalidade, não olho para uma perspectiva de utilizar isto regularmente na minha vida, porque sou muito apologista de um treino de força, mas acima de tudo gostei bastante pela perspectiva que nós não necessitamos de grandes recursos materiais. E até pegando nisto, o meu irmão também já fez comigo, não sei se te lembras, mas fizemos uma altura, nós por acaso tínhamos o material todo, mas queríamos aproveitar um bocadinho a luz, o sol, a luz solar. Foi no tempo do Covid. Sim, luz solar, e não queríamos fazer assim um treino muito baseado naquilo que era o treino de força, e tivemos a fazer algum trabalho foi no tempo de Covid, assim, apenas só com um pé no chão. No fundo o meu irmão guiava-me quase como se fosse o outro pé. Sim. E eu estou ali a fazer uma espécie de trabalho de mobilidade regular para a minha perna, em que também estou a trabalhar a minha parte de coordenação, a minha parte do equilíbrio do pé no solo, e eu acho que isto é bastante relevante nestas questões, que dá-te alguns recursos quando um dia vais de férias ou vais passar por algum tempo, tu no fundo consegues estar a fazer um treino que também é bastante produtivo, sem te limitares aqui, ok, falta-me uma barra, falta-me os bumpers, falta-me aquilo. E isso é bastante... Mas o que o meu irmão está a dizer, eu acho que faz sentido pela perspectiva, por isso é que eu acho que o nicho do João Miguel é muito pessoal que já treinou muito tempo, tem alguma tipo noção do que é o treino, estás a perceber? Porque ele está a dizer bem, pá, já treino há 10 anos. Eu não, mas eu estou a dizer, a dar uma ideia, se alguém que já treina há 10 anos faz sempre força, começa ali a ficar um bocadinho saturado e quer tipo, ir para outros lados, tipo apanhar um bocadinho de tudo, o que tu estás a fazer é excelente. E eu só vejo mais a perspectiva um bocadinho de sedentário puro, deve-se ensinar-lhe a dar um caminho de como se mexer, para depois fazer um bocadinho de tudo. Não sei se... Mas tu sentes que... Eu sinto aí uma certa... Imagina, eu consigo perceber o que é que estás a dizer, mas ainda não consegui perceber talvez o porquê que tu achas que uma pessoa sedentária não pode ser introduzida tipo a um caminho generalista. Ok, é uma boa questão. Porque acho que se deve ensinar de princípios básicos como o agachar, o empurrar, o puxar, apesar que nas tuas aulas tu vais-me dizer que fazes isso. Não sei que vou lá acabar. Mas eu estou a perceber o que estás a dizer, até, mas respondendo exatamente ao João, que é, eu acho que as pessoas sedentárias não vão encontrar o mundo primeiro, porque sinceramente, e isto nós somos todos da área do desporto e do exercício físico, as pessoas só vão para o exercício físico por uma questão, iniciam a prática do exercício físico muito por uma perspectiva estética, e o movimento não traz esse tipo de... Sim, não. Isso não, aí não há convergência de motivos, não... Pois é isso, eu acho que é mais pela essa perspectiva. Sim, é mais essa perspectiva, porque eu estou a ouvir o João Miguel como se da área de desporto, eu quero fazer já, e já estou naquela, e se calhar vai ser fixe, eu meter no meu treino, fazer aqui, mexer-me um bocadinho, o que fizemos em casa, eu gostei e adorei. Eu só me estou a pôr no lado de uma pessoa que nunca se mexeu, estás a perceber? Porque eu estou a ouvir e eu gostava de fazer umas coisinhas dessas, está top, para ver como é que é. Eu acho que em termos metodológicos não havia dificuldade nenhuma em integrar uma pessoa inativa nesta perspectiva de treino e nesta abordagem, ou seja, não existe nada na prática que não tivesse ao alcance destas pessoas. O que pode acontecer é precisamente não haver uma convergência de motivos, ou seja, como isto é uma prática cujo intuito, lá está, não passa muito por questões estéticas, e na realidade a maior parte das pessoas é numa base de curiosidade que ingressam neste tipo de prática de género. Tenho mesmo curiosidade, eu gosto muito de mexer, e é isso, gosto muito de mexer e sinto curiosidade por esta exploração mais transversal. Mas isso tem tudo, sobretudo não tem a ver com o corpo das pessoas e as pessoas não estarem preparadas para vir fazer uma aula. Tem mais sobretudo a ver com o tipo de mentalidade que é preciso. E se tu tens pessoas que aderem à atividade física, sobretudo por questões estéticas, aí eu sinto que existe um bloqueio. Porque eu não, como é que eu te explicar, o tipo de prática e o tipo de abordagem faz jus a outro tipo de orientações filosóficas que não essa.
Sim, eu concordo que... E aí é de género, vai ter com um colega meu que, isso, como é que eu te explico? Mas assim, Nós também próprios também temos eu essa não sou verdade. muito a favor do desporto ser só associado à estética. Tipo, a estética é uma consequência, não é? Agora, não sou a favor de estar a fazer desporto só pela parte estética, e já falamos um bocadinho sobre isso. Mas era isso. Não, mas Eu estou a válido. entender a tua ideia, só quero dizer, estou a entender a tua ideia, só me estou a meter ali tipo um ponto de um sedentário, como é que gera isto tudo. Mas já entendi que faz sentido, nem que seja para ir ver como é que se mexe o corpo dele. E podes trabalhar sempre os padrões básicos que trabalharias, ou seja, podes arranjar várias formas de fazer locomoção com a pessoa, de fazer os deslocamentos, de agachar, de puxar, de suspender, ou seja, tu tens sempre bases corporais que a pessoa vai apanhar em muita coisa diferente. E se calhar, se eu estivesse a fazer minha aula com a pessoa e tu fazias essa aula com outra pessoa também com características semelhantes e tu também, se calhar tínhamos muito mais convergência naquilo que eram os conteúdos do que divergência. Isto depois parte sobretudo de, se calhar a pessoa com o João deixa-se inspirar mais pela parte do weightlifting, então como sente inspiração e intimidade com essa parte, se calhar tu próprio a vais levar, de género, olha, já que eu tenho as competências eu vou levá-la mais para este caminho. E eu vou fazer o mesmo e tu vais fazer o mesmo. Sim, porque depois no fundo nós próprios já fazemos isso no nosso método de treino que já é especializado. Estando numa questão tão generalizada, tu próprio também acabas por levar os atletas para o... As pessoas deixam-se inspirar e também têm as suas aspirações pessoais que comunicam. Isto da generalização não tem a ver com uma questão de agora temos de trabalhar tudo de igual forma e em igual proporção, ou seja, isso depois também depende do professor e depende do aluno, porque é do género, movimento pode ser tudo, mas tu, primeiro de tudo não tens tempo para fazer tudo com a pessoa, está logo claro, né? Vais ter que dar prioridade a alguma coisa, e como professor vais te sentir muito mais competente com determinadas áreas de desenvolvimento dentro da prática física que outras, e vais levar a pessoa naturalmente por aí, porque é onde sentes competência natural pedagógica também. Então isto não é sempre apanhar tudo, apanhar tudo seria o ideal numa vida que não existe. Não temos tempo. Não temos energia, não temos disposição nem vontade. Mas sentes algum tipo de necessidade para deixar a coisa mais mensurável? Olhando para tu como professor e também acredito também como praticante, digamos que tu professor, está-me a faltar aqui algo mais mensurado para perceber se a pessoa está a evoluir, ou mesmo o próprio atleta de chegar para ti, eu estou a evoluir, em que é? Sim, sinto necessidade, até porque a minha mente tendencialmente é muito científica no sentido de deixa lá ver o que é que está a bater certo. Tu treinas... eu também faço o treino de força. Como é que tu fazes? Eu faço 4 treinos de força por semana. 4 de força e depois o resto... E depois tu treinas de segunda a segunda ou segunda... Sim, eu treino todos os dias. A forma como organizo depende lá das prioridades que em si também vão mudando, mas eu tento manter sempre 3, 4 sessões de força e condicionamento. Tenho certas rotinas diárias de mobilização do corpo para me manter simplesmente livre a cada dia que passa. Como dou muitas aulas e tenho que exemplificar, também acabo por fazer tudo aquilo que... E depois tenho uma ou outra coisa que são projetos que vão surgindo no decorrer do tempo. Por exemplo, agora estou a aprender a dançar house, por exemplo. Ou seja, como é que eu ia te explicar? E não é que eu dizer que eu vou ensinar aquilo às pessoas, mas para mim, para a minha prática pessoal, há certas coisas que me vão... Estás sempre em movimento então, estás sempre a mexer-te, isso é saudável, é bom, é excelente. Pois que agora, pensando realmente, nós enquanto treinadores também passamos a dar treinos, nós muitas vezes é fácil para nós pegar no atleta e dizer faz um back squats, mas agora pegando em ti, tu no fundo tens que estar sempre a exemplificar para o atleta ter... Exatamente, para ter referências. Para ter referências, né? Porque no fundo é tão variado que de repente podem fazer qualquer coisa. Eu faço o aquecimento com as pessoas, eu exemplifico todos os exercícios que a pessoa vai fazer, lá está os mais simples e que têm mais familiarização com, também faço as elevações normais, faço as flexões a pico, faço qualquer exercício que eu sinta que tem um bom retorno sobre investimento, eu aplico e avalio com o passar do tempo. Então não, sim. Mantendo só esta conversa também acaba mais uma vez por curiosidade, não sei se isto se realmente coincide assim, há algum tipo de movimento em si que seja tipo o pico do movimento?
Não há assim uma cena que é tipo. Nada. Tudo isso, todos os picos são arbitrários no que toca a esta prática. Pois no é, teu isso caso, é isso que eu no estava- vosso caso, ou eventualmente existe um número, um movimento no Levantar número, mais peso, a sim. levantar. Existe um critério são critérios bem definidos porque é uma modalidade, né, desportiva ou mesmo que seja recreativa, o objetivo é Sim, peso, peso na barra, peso o que for. Não existe nada e tudo aquilo que tu metes é completamente arbitrário. Ok, e então para manter também nesta vez, dentro de uma aula há bons atletas e há maus atletas? Não necessariamente porque não é? a probabilidade de tu teres uma pessoa muito mais apta numa coisa e a outra muito mais apta Pois é noutra, isso. quando converes, qual é o critério de comparação? Pois é isso, porque nunca na vida tu não tens aquela perspectiva de este atleta tem jeito para isto. Sim. Pega numa modalidade e vê, tu consegues-me dizer 5 jogadores, por exemplo, de futebol dos melhores do mundo e vais ver se eles alavancam o jogo da mesma forma. Não. Pois. Zero. Sim, sim, Tu sim. vais dizer, este gajo é muito melhor no passe, este gajo é muito melhor no finalização, remate, na finalização, o que for. Ou seja, há várias formas de tu, e também consoante o historial da pessoa, uma pessoa que tenha levado com 10 anos de um desporto de bola, qualquer coisa que eu vá fazer nesse sentido atlético, vai estar muito mais à frente de uma pessoa que teve, sei lá, uma prática de yoga e uma prática de escalada e qualquer coisa, vão demonstrar competências. Agora, a questão é, queremos alavancar o que a pessoa já é ou queremos dar-lhe aquilo que ela ainda não tem consigo, mas que valoriza e que acha relevante? Porque às vezes também não é uma questão de nós levarmos a pessoa boa a um sítio ainda melhor naquele foco. Sim. Às vezes é abrir a pessoa a outras coisas. Fraquezas, né? Digamos. Exato, até. próprias limitações. Eu só tenho aqui uma questão também, ó João Miguel. Tu disseste que foi o joelho, foste tu aos 2 ou ao 1? E como é que está o joelho depois de fazeres a atividade física, de te mexeres? É um desafio Se calhar para o resto isso da é uma vida. questão boa para saber como é que tu estás então. Estás melhor? Estou melhor. Recuperaste Não da recuperei operação? totalmente, nem vou. Mas eu sei que tu fazes squat, agachas e assim, sentes-te confortável a agachar e tudo. Sim, tu tens dias de maior sensibilidade no joelho, porque o fenómeno da dor é muito complexo e há dias, mas é super interessante porque na altura quando fiz, portanto isto foi uma operação que foi feita, houve uma má recuperação e o meu corpo rejeitou a operação e começou a criar, foi condromalácia, portanto é o desgaste, neste caso era retropatelar, ou seja, a parte inferior interna da rótula, e houve um desgaste de cartilagem e eu perdi a amplitude de movimento quase total, ou seja, só conseguia fletir a 90 graus o joelho quando fiz a minha primeira, e para aquilo que poderia ser o prognóstico ou que me deram de prognóstico médico, de género, tu já quase devias andar de bengala, porque na altura foi isso que meio que me foi dito, tacitamente, foi de forma subentendida, é de género, tu esquece saltar, esquece agachar, esquece não sei o quê, e eu não posso deixar que isto aconteça. E claro que depois também com o conhecimento académico e o conhecimento da experiência de corpo e treino, consegui desenhar a coisa de forma a alavancar e a continuar, lá está, a saltar, a correr, a agachar e tudo mais, e neste momento acho que estou no meu melhor estado. Pois, eu já te ia fazer squat no Instagram, neste caso, e estavas com uma boa flexão de joelho. Sim, recuperei totalmente a amplitude, recuperei força, ainda tenho um déficit de força aqui e ali em certos ângulos e de vez em quando surge uma sensibilidade ou um desconforto. E como é que eu explico? Isto não é uma, ou seja, podia-se argumentar, se calhar não devias fazer bem isto ou aquilo, ou se calhar devias respeitar um pouco mais, mas na dor o fenómeno é tão complexo e tão linear que muitas das vezes a dor e a sensibilidade que tens no momento não tem nada a ver com a dor e a sensibilidade das 24 horas pós ou 48 horas pós. Eu já tive dias em que disse assim, está-me a doer o joelho, não vou treinar. Mas treinei, passado 24 horas, zero sensibilidade no joelho. E já tive o oposto, zero sensibilidade no joelho no momento de treino, após 24 horas, Ou seja, isso também depois depende. És um bom exemplo de como importa muito fazer atividade física e mexer. E mexer, completamente. As pessoas que têm receio às vezes, eu fiz isto, não posso fazer isto. É um pequeno erro, também é bom que se mexam, que se movam, que faz bem outros. E principalmente na dor crónica, e a dor crónica é uma coisa que eu tive envolvido na minha tese de mestrado, mesmo a dor
crónica tem uma vertente lá está psicoemocional tão grande, e nós chamamos que é um processo de sensitização central, que é basicamente o teu sistema nervoso central processa certos estímulos como dolorosos de forma desconsiderada, vamos dizer assim. Ou seja, significa que existe uma sensibilidade e quase uma reação muito rápida a um estímulo que em maior parte das pessoas não seria doloroso, mas contigo é. Ou seja, quando tu vais experimentar o nível de compressão, imagina, vais testar o nível de compressão no joelho em duas pessoas, um agachamento com 50 kg, o que for, e uma pessoa diz que tem dor e a outra tem dor. As pessoas estão a esperar níveis de compressão semelhantes e as respostas do sistema nervoso são completamente distintas. Nessa perspectiva fala-se muito nos próprios diagnósticos das ressonâncias, que vês malta que tipo, não tem absolutamente diagnóstico nenhum, absolutamente, e dá-lhe as costas, e depois tens malta que tipo, tem um diagnóstico que é tipo de meter as mãos à cabeça. Claro, e não nada. Há muitos falsos positivos no que toca à dor, ou seja, existe muitas pessoas que lá está por exame, é de género, pá, está um horror. E é possível disputar uma sensação de dor após a recepção da informação Eu tenho um exemplo claro sobre isso, mas continuas. Mas acho que é isso. Sim, imagina, olha o exemplo claro que eu tenho muito disto. Eu trabalho como atleta há cerca de 5 anos e então na altura do confinamento nós deixamos de treinar. Ela simplesmente treinava comigo apenas sempre pessoalmente, e então online não havia essa facilidade. Então basicamente durante aquela época em que tivemos de confinamento ela deixou de treinar comigo. Quando ela retorna aos treinos presenciais, ela já, olha, nós vamos ter que ter cuidado. E eu assim, porquê? E ela assim, olha, eu basicamente teve um episódio lá no jantar de família em que partiram um copo de vidro e alguns vidros foram para a comida, mas nada aconteceu relativamente a isto, então foram fazer todos uma ressonância, raio-x, uma série de exercícios, uma série de exames todos para perceber como. Quando ela vai fazer um dos exames, a médica diz, você tem uma escoliose muito grande, você não pode fazer absolutamente nada. Ela quando retorna então à atividade física, olha, já nós agora vamos ter cuidado, eu já trabalhava com ela há cerca de 10 anos, e eu disse, olha, eu sei exatamente porque isso é bastante visível, mas não é por isso que nós temos que fazer. Ela assim, pois, eu realmente senti-me, eu logo a seguir à consulta, eu sentei-me no carro e eu logo comecei a sentir dores nas costas. Um diagnóstico fez com que ela, coisas que ela nunca sentiu absolutamente na vida dela, mas de repente um diagnóstico faz com que sinta isso. Faz um loop fechado de crença-dor constantemente. E também se vê bastante na questão desta da dor, que é nós a trabalhar com os atletas, que é eles realmente nos episódios em que têm mais dores anormais, digamos, tem a ver muitas vezes com a questão muito pessoal, estão com os níveis de stress bastante elevados, o cortisol está bastante, descansa um pouco. Sim, exato. Na dor normalmente no estudo da dor nós temos 2 valores de referência, que é o valor de sensibilidade à dor e tolerância à dor. Ou seja, sensibilidade à dor, ou o primeiro limiar da dor que nós chamamos, tem a ver com a aplicação de um estímulo nocicetivo, né, de dor, vamos dizer assim, não é um estímulo de dor, mas é nocicetivo, que pode levar à dor, pode ser corrente elétrica, água fria, calor, estímulo mecânico, pressão, etc. E normalmente, por exemplo, imaginemos, eu tenho aqui a superfície da pele da pessoa, do músculo, o que for, e eu tenho uma coisa, por exemplo, chama-se um algómetro de pressão, que é basicamente um aparelho que vocês começam a fazer pressão contínua, e às tantas a pessoa dor. Essa é a primeira sensação de dor, tu tiras o valor de pressão de género. Esta pessoa teve dor aos 200, whatever, Pascal, o que for, a medida. E é super engraçado, lá está, depois ver essa sensibilidade da dor em função também da personalidade da pessoa e a pessoa, como a pessoa lida com o estímulo que está a ser. Depois tem a tolerância à dor, que é o máximo estímulo que a pessoa consegue tolerar, até dizer, não aguento mais. E é principalmente, eu não sei em relação à tolerância à dor, estou mais familiarizado com a primeira sensação de dor, que nós chamamos de limiar de dor. Eu, quando fiz a tese de mestrado e empiricamente verifiquei que as pessoas, porque eles tinham que fazer um questionário relacionado à parte psicoemocional, as pessoas que reportavam também ter mais ansiedade, mais stress e tudo mais, tinham um limiar de dor muito mais baixo que as outras. Ou seja, estamos a falar de... Uma pessoa, ai que me dói. Isso, mas e acho que isso também, nós termos um impacto na forma como a pessoa processa o estímulo corporal, seja de que forma for, é importante para não fazer esse loop fechado da pessoa também criar uma catastrofização tal que a sensibilidade à dor dá-se cada vez num limiar mais baixo. De grupo,
em aulas assim de grupo, em que se tiveres uma pessoa ou duas a queixar-se, toda a gente se queixa quase. Se tiveres exatamente, aquela o energia efeito. de opá, isto não dá nada, siga, está toda a gente bem. Aquele efeito também, a dor é muita coisa, é muito Sim. difícil. Pegando nisso, até também é bastante interessante quando, a uma altura, também em estudos pessoais meus, até em casa, eu comecei a estudar também um bocadinho sobre as lesões. E muitas vezes, quando eu estudava uma lesão assim de uma forma muito regular e muito aprofundada, quando chegava para a parte do exercício físico, parecia que aquela dor estava-se a manifestar, estás a ver? Porque tu no fundo absorves aquilo e pensas, e tipo, realmente quando passas para a parte do exercício, pá, será que é isto? Nunca pensaste que aquilo poderia ser alguma, mas como exploraste aquilo, o teu sistema nervoso de repente está a dar um sinal que aquilo poderia ser, e isso é bastante relevante. A mente é demais, não consegue. Também sabemos que estás a desenvolver um trabalho no Benfica Campos. Podes falar um bocadinho sobre esse trabalho? Posso falar um pouco. Então, assim, trabalho no Benfica dentro de um projeto que o Benfica, neste caso futebol, clube de formação de futebol, e o projeto chama-se Motricidade Infantil. E basicamente é um projeto para os miúdos lá está de futebol, de elite do Benfica, portanto isto é mesmo clube, onde o objetivo existem duas missões associadas ao projeto, basicamente. Uma é devolver às crianças aquilo que é das crianças, que é tempo e espaço para brincarem, mas vamos dizer que é um brincar a sério, no sentido em que existe um espaço de tempo onde nós desenvolvemos várias dinâmicas lúdicas para os miúdos brincarem e terem esse espaço para brincar dentro do contexto de treino. Isso é uma coisa muito importante, porque eles estão já sob grande pressão e toda a gente lhes mete pressão, seja treinadores e bem, mas tem que haver, não é? O próprio desporto, as próprias já ambições dos miúdos, os pais e tudo mais. Existe muita pressão sobre estes miúdos para se tornarem já grandes Ronaldos ou Messis, e então existe um espaço dentro lá está do Benfica e um tempo para os miúdos desenvolverem ou terem acesso a essa parte lúdica mais descontraída para conseguirem também ter esse momento para eles e tornarem-se jogadores saudáveis ou crescerem saudáveis. Mas depois existe uma segunda missão que não é nem menos nem mais importante, que é os miúdos estão a perder muita competência motora geral, por brincarem menos nos recreios, por brincarem menos em casa, por terem as agendas todas preenchidas com milhões de coisas, e nós estamos a observar bastante que os miúdos se especializam cada vez mais cedo. E isso tem um problema também do ponto de vista motor, que há certas habilidades e atributos que devem ser desenvolvidos de forma super primária e precoce para que eles tenham uma competência motora geral boa e também tenham a plasticidade e a adaptabilidade necessária de, ok, independentemente do desporto que eu vá parar, eu sei que tenho uma base corporal na qual consigo empilhar o resto que me vai sendo dado. Então o trabalho no Benfica no fundo é um trabalho de, vamos dizer, educação física ou educação para o físico dentro do contexto do treino. Tu acabaste por responder um bocadinho àquilo que se calhar vai ser a minha resposta, que é esse tipo de trabalho que desenvolves com eles, acreditas mais como um impacto social e físico? Bastante. Mais social, mais físico? Existe um espaço muito grande para o desenvolvimento do atleticismo, ou seja, estamos a falar em questões individuais, porque assim, é um clube de futebol, o clube quer que os miúdos joguem bem, então nós trabalhamos sem bola, ou seja, não é no contexto do jogador de futebol que nós estamos a trabalhar, é no atleta. Existe uma parte muito grande na questão física e na questão do atleticismo, até porque o futebol, por exemplo, está a pedir cada vez mais isso, essa parte atlética. Mas também tem uma missão sim, social muito grande e também tem uma missão de devolver um pouco da criatividade aos miúdos. Ou seja, esta parte lúdica também e mais qualitativa também pretende desenvolver um certo espírito de criatividade que eles às vezes não têm acesso a por uma questão de sobrecarga de informação desde cedo técnica e tática. Então também o projeto tenta visar ou cumprir um pouco essa missão dos miúdos estarem num estado de relaxamento para também serem criativos e terem um certo ou desenvolverem um certo traço de personalidade onde eles consigam ser mais disruptivos, possivelmente até no jogo, porque um miúdo estressado e rígido do ponto de vista mental e sem momentos lúdicos e momentos que consiga descontrair também não tem o potencial criativo super limitado.
visto que estás nessa vertente que estás a desenvolver mais no campo mais da formação, acreditavas que esse trabalho poderia fazer sentido numa perspectiva mais do sénior, do atleta? Certamente. Talvez seria mais difícil de convencer em relação à parte social. Sim. Acho que ia ter que ser muito mais à parte individual, mas sinto claramente que sim. Ou seja, aquilo que nós fazemos na sala dos exercícios, da sala de exercício, às vezes com os atletas na idade sénior, para mim não tem muito nexo, eu sou sincero, então eu vou desconstruir para não ficar assim no ar, no vazio. Eu não sinto que nós tenhamos que fazer com que aquilo que o atleta experiencia na sala de exercício seja muito parecido ao que experiencia no jogo. Eu acho que é uma falácia lógica, vou passar a explicar. Imaginemos um caso do jogador X que joga futebol. Muitas das vezes aquilo que nós vemos na sala de exercício é os treinadores e os preparadores físicos tentarem emular ou imitar o máximo aquilo que o jogador vai Tem que fazer aqui. até os padrões do movimento, sim, ou seja, não, a sala de exercício deve cumprir, não, isso já está no campo, isso já está nos treinos específicos. Aquilo que se calhar podíamos fazer na sala de exercício é dizer assim, o que é que tu não tens contigo, que recursos não tens contigo, que o jogo e o treino não te conseguem alavancar. E aí nós preenchemos mais pelas limitações do que pelo resto. Ou seja, e porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, até do ponto de vista de gestão da carga, se nós imitarmos e emularmos aquilo que acontece no jogo e no treino e aquilo da sala de exercício, olhem lá o mesmo estímulo, ou estímulos parecidos, como é que eu te explicar? Nós estamos a repetir as coisas e estamos a sobrecarregar da mesma forma o atleta. Ou seja, mesmo do ponto de vista de gestão de treino, é uma coisa que às vezes parece do género. Então, mas temos este momento, para aquilo que o atleta ganha proporcionalmente, mas aquilo que perde em repetitividade em função daquilo que já tem no campo, será que vale a pena investir o tempo e energia desta forma? Ou será que é do género, ok, eu sou jogador de futebol, eu já estou ali a fazer trigger no jogo, sou jogador de futebol. Quantos jogadores de futebol não conseguem dobrar ao máximo o joelho? Acham que não é uma coisa importante? Quer dizer, quando ele no campo cair e dobrar o joelho totalmente, o que é que lhe vai acontecer? Né? E aí ele não se consegue sentar a chinês no chão? Ou seja, uma coisa que é uma postura confortável dia a dia, será que não há espaço para isso em vez de tentar, sei lá, fazer alguma coisa técnica? Fazer no campo. Sim, exato. Não, eu ia falar porque é um tema sensível. Sim. Muito sensível, há muita gente da nossa área a fazer isso em salas de musculação ou ginásios ou em clubes, como estavas a falar bem. É muito sensível o tema, mas eu concordo a 100% contigo. Por isso é que eu estava aqui. Estavas assim num misto, não agridoce. Não, porque aliás, eu concordo 100% contigo e o meu irmão também acho que sim, mas é um tema sensível porque é sensível no aspecto que o que nós vemos mais é isso que tu estás a falar, é a parte do clube, do exercício físico na sala de musculação onde eles estão a fazer, tipo, a fazer uma cópia do que fazem no campo. Eu, na minha perspectiva também, na minha perspectiva, eu não sou tipo a favor disso também e concordo a 100% com aquilo que tu estás a dizer. É um tema sensível, só porque há pessoas que fazem no clube. Só temos é que perceber assim, primeiro que tudo, aquilo que vai acontecer em treino e em jogo, o ambiente é de muito maior complexidade e desordem do que aquilo que nós vamos ter na sala de exercício. Tu não imitas o jogo, é quase impossível. Tu imitas os padrões, por isso é que eu sinto que é uma falácia, que é tu estás a tentar fazer um transfer a partir da parte coordenativa de imitar os gestos atléticos e motores, mas desconsiderando o ambiente de complexidade e desordem do jogo. Então não faria sentido assim, olha, vamos aproveitar que isto é um contexto seguro, ou seja, a sala de exercício é um contexto de pouca complexidade, com poucas variáveis para processar. Vamos admitir e aceitar que isso é assim, em vez de estarmos a tentar adicionar o que é que seja, e vamos alavancar a parte do output físico e mecânico do atleta. O atleta ganha a massa muscular, o atleta ganha a força, o atleta ganha a mobilidade. E eu acho que faz sentido isso, desculpa, eu acho que faz sentido isso, é tipo ir buscar ao atleta outras coisas que não conseguem no campo. Recursos especiais. Buscar outros recursos no campo, depois que ele vai estar melhor. Não só do ponto de vista da longevidade e da diversidade que traz imunidade, mas também dos recursos especiais que ele consegue alavancar. Vamos dizer assim, eu uso sempre o futebol porque eu estou no contexto de futebol e consigo perceber bem isso. Quantas vezes é que um atleta ou um jogador de futebol faz um salto, por exemplo, numa certa posição, vamos falar um médio, o que for, médio, não sei, médio centro, pode ser. Quantas vezes é que ele vai saltar ao máximo em altura num jogo? Muito poucas, certo? Mas não será que faça sentido, precisamente porque
certamente vai precisar. Certamente vai precisar, mas o jogo e o treino não lhes dá aquilo. Ou seja, será que não seria interessante numa sala de exercício alavancar isso, caso ele precisa? Ok, quantas vezes é que um jogador em determinada posição faz uma rasteira onde tem que ter uma amplitude de anca gigantesca? Será que não faz sentido desenvolver a flexibilidade num ambiente controlado, onde ele consiga progredir e mensurar as coisas? Ou seja, são recursos especiais que podem não acontecer muito em frequência no jogo, mas a certo momento vão acontecer, e é bom que o atleta esteja preparado para receber esse estímulo. Se o ambiente tem pouca complexidade e desordem, é uma ótima forma de, num ambiente controlado, puxar muito pela parte das qualidades físicas. Pois é essa perspectiva que vocês no fundo depois acabam por dizer, que é realmente ajuda no desenvolvimento das competências físicas, mas também na própria longevidade. Porque a verdade é que quando nós vemos muitas vezes algumas lesões que possam ocorrer no futebol, são muitas vezes porque vão para pontos de não controle daquele movimento. Se nós promovemos o máximo possível isso em treino, a priori, quando ele estiver num jogo nesse contexto mais de desordem, o corpo está a se habituar àquela amplitude. Eu concordo com isso. Então, de vários pontos de vista, sinto que não tem tanto valor. Não é que não se possa fazer, mas não tem tanto valor quanto eu acho que fazem aparecer. Ou seja, essa questão do Sport Specific Training, que é o termo que se usa, até que ponto é que É tão específico. Como é que eu vou te explicar? Quer dizer, a sala do exercício é precisamente um sítio para trabalhar sobre diversas qualidades físicas e certas coisas, ou seja, é um momento fora de treino, fora de jogo, que os atletas estão ali onde têm, ok, eu posso aplicar o tempo em X ou Y de coisas que eu não vou conseguir em mais nenhuma slot de tempo. Porque é que, ok, não vamos trabalhar sobre coisas que já não estejam a ser sobrecarregadas e desenvolvidas noutros sítios? O que tu estás a dizer faz sentido, que o que é específico é a modalidade que eles fazem. Ponto. É futebol, tem que fazer futebol e ser específicos. Faz todo sentido, e é o campo de futebol onde eles treinam. O ginásio já não é um ambiente específico, é o que estás a dizer. Então vamos buscar outras coisas para depois ter, tipo aqui, uma coisa no campo. Ou aquela coisa da preparação física geral, desculpa, já sei a questão da preparação física geral para mim era todo o ano, sou sincero, não era uma fase da periodização de agora não há necessidade. Eu só acho que há uma coisa, convém, e aí vai desde o início do podcast, que é convém saber como é que o atleta está. Sim. Às vezes é melhor o atleta não fazer nada, não ir para o ginásio e descansar. Sim. Está sob stress, o que estávamos a falar. É isso, vai respirar, vai apanhar ar, descansa, não faças nada então do que estar a dar uma sobrecarga ao atleta para dar uma coisa específica que às vezes nem é específica. É mesmo que vocês imaginam, um atleta passa o tempo todo em pliometria extensiva, um atleta de futebol, sempre a correr, pau, e vens aqui saltar à corda, e vens aqui fazer saltos extensivos. A sobrecarga que tu estás a dar ao atleta, às vezes é melhor, olha, vai descansar, já que estás cansado, vai recuperar. Na dúvida, né? É isso. Na dúvida. Porque até pegando nesta situação, se calhar agora teria a ver mais com a conversa que nós estávamos a ter anteriormente, não agora nesta parte mais final, que na altura penso que foi um treinador de força de strength and conditions, mas direcionado mesmo para o futebol, que ele falava sempre disso, que era tipo, não há força de futebol, não há força de voleibol, não há força de basquetebol, há força. E é nesta perspectiva que é, pegando nas outras aptidões físicas todas as outras aptidões físicas vão ser fundamentais para a modalidade que seja, não pensando na especificidade, porque depois a especificidade realmente, queres ser melhor jogador, vais jogar futebol, porque é isso que tens que fazer. Não vai passar horas a jogar futebol, é isso. Os miúdos que chegam às vezes lá ao Benfica nunca tiveram treino específico de sala de exercício e jogam futebol à brava. E só de brincar às vezes na rua. Vêm dos bairros e já demonstram um domínio e não houve ninguém a intervir para que aquilo acontecesse. Mas não quer dizer que não se possa intervir. Que fazem isso porque passam horas a jogar futebol. Também é tão específico da modalidade. Específico da modalidade. Por isso é que lá está, a sala de exercício é um sítio de pouca complexidade para alavancar novamente a parte física e criar as adaptações funcionais, mas principalmente morfológicas que tu queres criar em ambientes de pouca complexidade, que também são ambientes mais seguros, porque é assim, o jogador precisa de se manter saudável. Se tu queres puxar muito na sala de exercício num ambiente de pouca previsibilidade, estás a colocar se calhar em risco desnecessariamente. Então as condições estão controladas, à partida a taxa de lesão, tipo pelo menos traumática, vai ser
quase nula e consegues manter também a longevidade dentro do processo de treino. É um tema sensível, mas concordo. Tudo que seja futebol é mais sensível. Se calhar não. Depois, até porque eu. não, depois há uma questão old school no meio disto tudo que realmente deixa de ser sensível, não é? Tipo, a verdade é que se a bola entrar e se entrar golo, foi tudo que correu bem. Se a bola bater no poste, foi o treino porque ele fez aquilo, porque ele se falhar o jogador vai ao poste, a culpa é nossa que tivemos a dar exercício força no ginásio. Imagina. Há certos tradicionalismos que já não fazem sentido. Porque é que as pessoas continuam, por exemplo, a usar nos treinos escadas da agilidade, quando aquilo não tem nada a ver com agilidade? Exatamente. Ou seja, há certas coisas que são tradições das modalidades, que é quase, não, isto sempre foi feito, então tem que continuar a ser feito, que não tem um retorno, tem um retorno super marginal para o tempo despendido ali. Pegando aqui numa perspectiva agora também mais global e quero ter uma resposta mais concisa, estás a ver, tipo algo que seja muito específico. De todas as competências físicas existentes, qual é que achas que é mais importante? Qualidade física, força. Okay. Qualidade física, até porque nada se faz sem força. Já sei, eu abandonava. Desligávamos as câmeras. Oi, já acabou. Não sei. Força tem que ser a qualidade mãe, né? Porque muitas das outras qualidades sobrevivem à custa da produção de força. Não há nada para movimentar o esqueleto, produzir força tem que acontecer. E acho que é muito importante. Ok, pegando aqui em duas publicações bastante interessantes que nós também fizemos questão de retirar do teu Instagram. Numa publicação tu referes que existe um problema de levar as guidelines e a evidência científica demasiado a peito. Como é que podemos explicar melhor esta situação? Esta é mais sensível. Esta é mais sensível. Até foi eu que me disse. Foi eu que fui lá buscar. Ok, vou tentar dar uma volta e tentar apanhar tudo. No que toca à ciência, portanto, aquilo que nós falamos de ciência, quando nós pensamos em ciência da terceira pessoa, que é a ciência que certas pessoas fazem com outras, alheias a nós. E é super importante nós termos essa ciência integrada no nosso conhecimento. Ou seja, não é aquilo que eu acho, não é que nós tenhamos que ignorar ou não pesquisar ou não investigar sobre a evidência científica de determinados assuntos que sejam relevantes. A questão é, quando nós nos aficionamos demasiado aos resultados e à discussão e à conclusão dos estudos científicos, existe um problema, porque muitas das vezes aquilo que a ciência tem de melhor é aquilo que te passa em termos de processo mental sobre as coisas, e a ciência na sua natureza é exploratória. O que é que eu quero dizer com isto? Que é, se nós estamos muito focados nos resultados e na discussão e nas conclusões dos estudos, mas não soubermos ter a mente científica para perceber se tem transferibilidade para aquilo que queremos fazer com as pessoas, existe um problema de mente científica aqui, ou seja, quando as pessoas levam muito a peito e tentam depois reproduzir tal e qual aquilo que foi feito no estudo X ou Y na prática, e depois vem, mas isto não deu os mesmos resultados. Porquê? Porque isto é a ciência da terceira pessoa, isto é a ciência que são feita com outras pessoas, se calhar a pessoa que nós estamos a treinar nem cabe nos critérios de inclusão da população alvo estudada. E também tem um problema de multiplicação de fatores, também vou passar a explicar. A ciência da terceira pessoa, para perceber, precisa de isolar. Por isso é que se ajusta para as variáveis de confundimento e para isso é que diz, por exemplo, numa intervenção, olha, de treino, de protocolo de treino qualquer de força. Nós vamos testar este programa de força durante 6 ou 8 semanas. Vamos controlar a forma como comes, como descansas e o que é que na tua vida, nada na vida pode mudar, para nós percebermos se foi pelo efeito do treino que esta mudança aconteceu. Mas na vida, tu dizes à pessoa para não mudar as variáveis à volta, e depois como é que tu cruzas, na vida tem que se cruzar as variáveis. Um protocolo de treino de força que foi aplicado X ou Y pode não resultar quando a vida da pessoa está em mudança constantemente. Por isso é que a evidência científica deve ser integrada, mas deve haver pelo menos uma certa sensibilidade em tentar perceber, consoante os critérios temporais e aquilo que também vai acontecer na vida da pessoa, se a aplicabilidade existe ainda assim. E não perder a mente exploratória científica do professor, que é testar com o aluno, que é a ciência da primeira pessoa. É aquilo que tu fazes com a pessoa e os dados que tu recolhes sobre a pessoa, nas várias intervenções que fizeste ao longo do tempo, e tentar ver onde é que existe maior responsividade do atleta àquele treino, àquele protocolo, àquela ideia, àquela tarefa. Então é um pouco nesse sentido.
Sem dúvida, concordo totalmente, porque nessa perspectiva, muitas vezes, eu acho que também a própria evidência científica, um pouco também o que estavas a dizer, João, que é, eles procuram ter algo mais mensurável, eles procuram controlar as variáveis todas, e a verdade é que quando nós passamos para a parte do exercício, nós de repente não vamos conseguir controlar as variáveis todas. E então acho que sim, nós enquanto técnicos devemos aprofundar o máximo possível a evidência científica e depois ao mesmo tempo passar para a parte do terreno e tentar jogar um bocadinho com as duas situações, e pensando sempre nessa perspectiva da terceira pessoa. Há uma resposta muito variada daquilo que foi a parte da evidência científica. Claramente. Sim, desculpa, diz. E só para finalizar também, e um bocadinho a minha versão enquanto treinador também se foi variando um bocadinho perante esta perspectiva, que é, em vez de usar tão a ciência, trazer mais o senso comum para o próprio atleta. Claro. É mente científica, lá está, a mente científica é exploratória. Aquela questão da hierarquia da evidência, meta-análises, revisões sistemáticas, estudos randomizados controlados, estudos observacionais, por aí abaixo. Aquela hierarquia é uma questão de credibilidade e o quão fiável é a informação, ou quão completa está a informação em relativo a determinado tempo. Mas não diz que o que está na base, o que é inferior na pirâmide, é pior ou menos necessário. Há muitas descobertas ao longo da história do ser humano que foram puramente observacionais e experimentais. Não foi preciso uma revisão sistemática. E às vezes é pelo efeito da aleatoriedade que se chega a alguma coisa, e pela exploração. A ciência antigamente era muito feita isto. A ciência que nós temos aqui, para além de ser uma ciência não exata, porque a ciência do exercício não é uma ciência exata, porque tem o fator humano lá posto, e o fator de quem interpreta a informação também, isso é importante mencionar, não tem nada a ver com a ciência que era. Então nós não podemos perder o cariz exploratório daquilo que estamos a fazer com a pessoa, porque às vezes a evidência científica diz uma coisa, mas nós não temos a certeza se a pessoa está efetivamente dentro ou se vai responder daquela forma esperada. Eu concordo a 100% convosco, mas apesar de tudo, quando nós temos algumas dúvidas, vamos à ciência ver se faz sentido ou não. Também é que nós que estamos aqui na mesa, se tivermos alguma questão ou alguma dúvida, recorremos aqui à ciência, para até ver aqui a ciência, se faz sentido ou não, e depois aplico aqui em atletas. Agora, acho que falaram é o certo, temos que ter uma tipo de senso comum, sensibilidade, para saber se faz sentido ou não aplicar no atleta. O próprio espírito crítico também sobre isto, porque realmente o que acontece na parte do exercício, mais uma vez também trabalham com pessoas e há muitos fatores descontrolados, é que tipo, não temos nada mensurável, fica difícil nós arranjarmos algo mensurável, e de repente queremos prescrever para outras pessoas, porque realmente queremos passar para outras pessoas, e isso fica difícil nessa perspectiva, porque quantas séries, quantas repetições, é um bocadinho esta perspectiva. Então de repente há uma ciência que vai estudar essas séries, essas repetições, mas depois nós temos que adaptar isso perante as pessoas que nós temos e aquilo que faz sentido nessa perspectiva. De fazer planos, exatamente, é muito sensível, porque a pessoa, eu tenho uma atleta, faço sempre tipo planeamento, estava a correr tudo bem, passamos aquela atleta que está a correr bem, pega bem, faz tudo bem, está ali assim focado, e de repente tem um acidente de carro, um toquezinho de nada, não foi um estouro. A partir de agora já lhe dói as costas, já tive que alterar algumas coisas. Conclusão da história, nós que temos que estar sempre a ajustar aqui várias coisas aos alunos que nós temos, porque nós temos alunos que são reais, como nós costumamos falar, são alunos que trabalham, têm filhos, dormem pouco, têm stress e querem ir ao ginásio. E então essas coisas é muito sensível. As pessoas que usam ciência hoje em dia, muita gente, não estou a falar obviamente, há gente e gente que sabe ler e interpretar a ciência, mas tem um excesso de perfeccionismo e excesso de querer fazer jus à ciência como se fosse um mestre. É um mestre. Então, e isso às vezes torna-se realmente um problema na forma como as pessoas depois interagem, porque lá está, isto também tem uma parte humana, e não é só sobre a parte técnica e sobre a parte mensurável. Tu queres sim otimizar o treino e queres otimizar o processo de treino, mas a otimização faz-se também sobretudo do ponto de vista de quem está a treinar. Isto não pode ser só uma questão metodológica, tem também ser uma questão de ouvir o que é que a pessoa quer, o que é que está disposta a fazer naquele momento, o que é que tem energia para fazer, o que é que...
e aceder aos critérios. Essa perspectiva é bastante interessante, porque eu costumo dizer isto, e isto é mesmo verdade. Na altura, quando eu estava na universidade, eu idolatrei, acabei por ter professores que realmente eram meus ídolos. Quando passei para a parte do terreno, esses professores que no fundo eu pensava que fossem os meus ídolos, porque realmente eu percebi logo que na parte do terreno eles não iam ser tão competentes como seriam na parte científica. E mais uma vez, também para dar a minha opinião em relação a isto, nós enquanto treinadores sim temos que abordar bastante a parte da ciência, perceber, e depois também pegando naquilo que o João disse e o meu irmão também disse, que é, temos que ir um bocadinho tentativa, experimentar e depois perceber se aquilo faz sentido. E depois ao mesmo tempo a própria relação com o atleta é não ser tão usar tão a ciência quanto nós conhecemos a ciência, porque depois isso também fica chato, pegando naquilo que estamos também a falar um bocadinho em off. Agora estou a utilizar bastantes vezes caminhar com cargas. Eu podia explicar aquilo de uma forma anatómica, biomecânica, de utilizar a ciência possível, mas a minha perspectiva perante isto é só dizer ao atleta: não achas que se caminhas com mais distância, com mais carga, tu não vais ficar mais forte? Sim. É um bocadinho nessa perspectiva. Sim. O João Miguel acho que falou bem, eu já entendi agora o que ele disse, e bem, que é, as pessoas associam à ciência como se fosse um mestre, e temos que ter atenção que não é um mestre. Não podemos desrespeitar o mestre. É isso, não é? temos às vezes que sermos nós a recolher a informação e saber, ok, isto não é um mestre, mas há aqui alguns fatores que vamos ter que ajustar e mexer. Eu acho que a ciência, na ciência do treino, e lá está que é uma ciência não exata, é especialmente boa nessa parte da ciência da terceira pessoa, da evidência científica, das revisões, dos estudos, para explicar a parte mecanística que nós, de forma empírica, não conseguimos explicar. Ou seja, a questão fisiológica por trás, a questão anatómica, a questão biomecânica, tudo isso, nós conseguimos extrapolar bastante bem aos investigadores, porque eles têm um conhecimento teórico tal que eles conseguem estabelecer as associações. Eu às vezes estou a dar o treino, não sei porque é que isto está a resultar com esta pessoa, porque do ponto de vista da otimização do estímulo parece que não... com o conhecimento que eu tenho, parece que não faria sentido estar a dar tantos resultados, e às vezes é exatamente o contrário. E eu acho que a ciência do exercício é muito boa, lá está, no ponto de vista da compreensão dos mecanismos, das associações, das ligações entre as coisas, que nós às vezes não temos tanto conhecimento quanto um investigador no que toca a isso, mas depois nós temos, lá está, a parte experimental e a parte científica, porque é mesmo de testar hipóteses e verificar os resultados a acontecer em tempo real, e eu acho que essa parte, só quem treina e só quem ensina é que tem acesso a... Sem dúvida. Vamos aqui à última questão, mais relacionada novamente com a parte das tuas publicações, que vai dar um bocadinho mais crítica. Eu estou a fazer uma promoção forte às publicações. pesquisar. Sinto-me lisonjeado. Vamos lá investigar. Quantidade vezes qualidade, qual é que devemos privilegiar? Pergunta bem, é sempre com rasteira. Sim, não. Sim, não, mas a minha primeira resposta, aliás, isto é uma realização nova, ou seja, isto é uma observação que eu tenho há pouco tempo, que é, eu acredito claramente que a quantidade de prática determina a qualidade da prática, ou seja, eu nunca vi ninguém ficar relativamente bom a uma coisa sem ter praticado muito essa coisa. O que, sim, a repetição, a consistência, a continuidade, aliás, a continuidade, né, é um princípio de treino fundamental. Muitas das vezes a pessoa não consegue melhorar, não é por uma questão de processo de treino estar a ser mal gerido, é simplesmente uma questão de dose, não está a funcionar porque a dose, pelo menos não chegamos à dose mínima eficaz para ver resultados. Nós podemos conceber um treino e podemos realizar um treino super interessante, parece que está tudo certo, a pessoa está a fazer tudo super limpo, está a fluir, mas depois com o passar das semanas parece que as coisas não evoluem assim tanto, e às vezes é uma questão de dose. E na aprendizagem motora a quantidade de prática é fundamental, principalmente a quantidade de prática distribuída, ou seja, existe prática massiva e distribuída na conceptualização desta ciência da aprendizagem motora. Prática massiva tem simplesmente a ver com a quantidade de prática encaixada no momento de treino, uma sessão, e a prática distribuída tem sobretudo a ver com, lá está, a distribuição da prática em vários momentos. Ao final da semana nós podemos ter praticado, por exemplo, uma habilidade motora qualquer, uma sessão de 1 hora,
e condensamos toda a aprendizagem naquele bloco, ou podemos ter vários momentos de treino ao longo da semana de 10 minutos, 6 momentos de treino de 10 minutos. Muito possivelmente a prática distribuída vai ter um resultado superior na questão da aprendizagem motora, dependendo do que é que também está por trás em termos de qualidade física, ok? Mas estou a falar só do ponto de vista de aprendizagem. Ambos têm quantidade, mas eu consigo manter a qualidade quanto mais distribuídas as sessões forem. Então, duas coisas diferentes ou três coisas diferentes. Para mim, a quantidade de tempo passado à volta de uma tarefa motora é super importante. E no momento onde as pessoas estão tão sedentárias e o dia-a-dia é tão inativo, eu acho que a primeira coisa que nós devemos incentivar é a pessoa arranjar vários momentos e conseguir encaixar a atividade física no dia-a-dia, não só nas sessões formais, mas também informalmente. E automaticamente a conexão com o corpo e a aprendizagem vão ser claramente superiores. Então essa quantidade de prática vai determinar também um pouco a capacidade do corpo ganhar qualidade de movimento. Porque só com habituação é que nós conseguimos progredir nas coisas. Depois de ter essa quantidade, sim, se calhar focar em aspectos técnicos ou ser um pouco mais intervencionista no que toca, ok, agora tu já tens uma boa dose disto, eu sinto que até já ganhaste alguma competência intrínseca, porque nós temos também esta questão da aprendizagem implícita e explícita. Explícita é o que o professor diz do género, estás a perceber, tu fizeste isto, e a pessoa diz, sim, eu já percebi que fiz isto e tenho que fazer aquilo. Isto é a aprendizagem explícita que nós, através do nosso feedback, conseguimos mostrar à pessoa o que é que ela está a fazer menos bom naquela tarefa e a pessoa consegue compreender cognitivamente e vai tentar implementar. Isso é a aprendizagem explícita. E implícita é o que é que a pessoa aprende na interação com uma determinada tarefa por ela própria e que se vai auto-organizando e sintonizando para ganhar qualidade. Porque é fácil, por exemplo, no halterofilismo, é fácil a pessoa perceber que está a fazer um levantamento e que a barra foi demasiado para a frente e na próxima tentativa ela vai se auto-organizar. Isso é uma compreensão intrínseca e implícita da tarefa. Tu não disseste nada, ela percebeu que a barra foi para a frente e se calhar vai tentar fazer qualquer coisa. Então só com muita tentativa e erro é que a pessoa vai ganhando a qualidade a partir dessa via. Então eu acho que a qualidade advém ou começa a ser um produto cada vez mais da quantidade e de prática que a pessoa tem e as aprendizagens que vai tirando dessa quantidade. Faz sentido. Eu ao ler isto no teu Instagram eu associei a outra coisa, agora ouvi-te e já entendi o que tu estás a querer dizer. Associei mais... Basta começar a fazer posts a falar do que propriamente escrever. Tem que melhor porque escrever. Associei mais, imagina, a pessoa está a agachar, não faz tão bem, não tem qualidade a agachar, mas mesmo assim agacha para depois ficar a ter qualidade. Eu raciocinei assim ao ler o post, agora que te ouvi falar já entendi melhor e faz sentido, que eu associei de género assim, estou a fazer um exercício, não está corretamente, mas deixa estar que depois ela ganha tipo a qualidade, também fazia sentido, não é? Mas é um pouco isso, mas não isso mais. Agora já não a questão da quantidade de progredir para além daquilo que a pessoa está pronta para progredir. Ou seja, nós às vezes vemos a pessoa, por exemplo, o agachamento é íntimo para vocês, né? É um movimento que vocês estão habituados a realizar e se calhar a ensinar às pessoas. Vocês têm mais ou menos uma noção e a pessoa também do bom senso de quando é que devemos sobrecarregar. O sobrecarregar não deve ser uma coisa que funciona por decreto, principalmente em fases mais avançadas de treino do género. De sessão a sessão mete mais 5 quilos, pode ser que dê certo, né? Ninguém vai fazer isso dessa forma, mas portanto a quantidade não tem a ver com a quantidade em termos de sobrecarregar necessariamente, tem a ver com o tempo de prática destinado àquilo, que são coisas completamente diferentes. Tu podes ter mais quantidade de tempo à volta do agachamento e a pessoa cada vez melhor conhecer a posição, a relação do centro de massa com a base de suporte, etc. E não está a meter mais quantidade em cima dela. É quantidade de tempo destinado à tarefa motora, não tem a ver com a quantidade em termos de intensidade ou volume necessariamente. Sim, faz sentido, assim faz sentido. Agora, não me faz desculpa João, não me faz muito sentido
aprimorar imensos aspectos técnicos e sobrecarregar a pessoa com informação ao ponto dela se sentir paralisada no processo de treino e ela não tirar as observações e as conclusões. O overcoaching, isso acontece bastante isso. Pronto, se calhar eu vou assumir que isto talvez seja o tema mais sensível da conversa de hoje. Achas? Também posso ter esta opinião. Não, sim, vou também explicar um bocadinho a questão da quantidade e também a questão da qualidade. Visto que eu também estou numa modalidade tão técnica, também depois fica difícil. Muitas vezes acontece o seguinte, que é, eu percebo exatamente isto da quantidade que faz realmente sentido, até porque trabalho com populações bastante diferentes. Sim. E até assumindo aqui, eu trabalho com um atleta de 12 anos. A qualidade do movimento dele de um agachamento vai ser uma coisa que não é a qualidade do movimento, ele simplesmente está a perceber o corpo dele, como é que funciona, e aí o que realmente nós precisamos privilegiar é realmente a quantidade. Vamos realizar as repetições e ele depois começa a encaixar o corpo. Mas pegando depois então na questão mais técnica do weightlifting, se nós privilegiarmos sempre uma repetição, mas também bem um bocadinho ao encontro também daquilo que estavas a dizer, o próprio atleta depois também começa a ter percepção se a barra sai mais para a frente, se a barra sai mais para trás, mas o que é verdade é que realmente fica às vezes difícil nós tirarmos maus hábitos e más técnicas em questões depois de, pensando na perspectiva, isto na altura também, quando eu tirei a formação do weightlifting, falaram propriamente disto, que é, eu para aprender a fazer snatch eu preciso de 200 repetições, eu para tirar mais técnicas de snatch preciso de 1200 repetições. Sim. Nesta perspectiva de que realmente se nós fizermos muita quantidade podemos estar a criar um padrão de movimento errado e depois vai ser difícil retirar. Nas modalidades fechadas percebo mais isso, ou seja, estou mais do teu lado nesse sentido. Nas modalidades abertas, o que é que eu quero dizer com abertas para ficar explícito? É onde o foco não é o padrão de movimento, mas é um objetivo ambiental e vocês usam os movimentos para concretizar o objetivo. Futebol, novamente, o golo é a bola entrar nas redes. O gesto que a pessoa faz é irrelevante desde que a bola entre, certo? São coisas diferentes. Uma tem objetivos para cumprir que não a execução do padrão e outros é muito focado no padrão e fazer aquilo bem e conseguir levantar mais peso ali, etc. Portanto, eu acredito que haja um espaço de negociação, tipo também da quantidade e qualidade em função porque mesmo até pensando também no weightlifting, também podemos assumir que a quantidade realmente também tem aqui um poder bastante fundamental, que era um bocadinho aquilo que também estavas a dizer. Eu, quando comecei a dar os meus primeiros treinos do weightlifting, mais uma vez porque é uma modalidade mais técnica, eu tinha esse erro, que era overcoaching, os pés aqui, mãos ali, agarras ali, sempre eu fechava o máximo possível ao atleta e o atleta não apanhava absolutamente nada. De repente o que é que eu digo? Opá, deixa-me ver como é que tu fazes e dá um feedback. Pronto, eu no fundo estou a privilegiar a qualidade quero a qualidade com os meus feedbacks, mas estou a dar quantidade à execução do movimento. Então temos que andar aqui, por isso mais uma vez para finalizar, este é o tema mais sensível da conversa. Sim. E lá está, novamente vai depender um pouco do contexto da pessoa, tipo, nós estamos a falar assim abertamente, sem nenhum caso à frente, né? Ou seja, a questão do primeiro e do depois, ou seja, primeiro quantidade, depois qualidade, não é uma coisa que é do género, tu vais acabar a quantidade e vais passar para a qualidade, isto é sempre uma questão de nivelamento. A minha tendência, a razão pela qual eu fiz esta publicação em particular, é porque em muitas metodologias e métodos de ensino, a pessoa é sobrecarregada com a informação ao ponto daquilo diminuir drasticamente a quantidade de prática na tarefa em si. É o mesmo que tu tentares ensinar uma pessoa a fazer um pontapé perfeito, posiciona mais o corpo, é o que estavas a dizer, mete mais as mãos aqui, mete mais os pés aqui, e às tantas passou uma hora contigo a falar e a pessoa a fazer 3 ou 4 tentativas, onde podia ter feito 20 e extrair por ela também um certo conhecimento, porque no fundo nós queremos passar o conhecimento para o lado da pessoa, ou estamos se não estamos numa manobra de ego de nós somos muito entendidos e eu estou-te a dar aqui feedback continuamente, é quase uma coisa de treinador que sabe muito e que não quer, é o mestre da sessão. Não, isto é sobre a pessoa e sobre o conhecimento que a pessoa precisa de adquirir, e portanto esta questão da quantidade serve mais a pessoa no sentido daquilo que é o que o sistema dela vai aprender sobre a habituação à tarefa, e nós temos que saber intervir de forma super oportuna, simples, de compreensão fácil e deixar a coisa também fluir sem estar sempre a bloquear. Concordo, sem dúvida.
Pronto. E acho que é um bom ponto para Finalizar. Já não vai. Da minha parte, vou dar primeiro a minha opinião só para finalizar, depois o meu irmão vai dar a opinião, porque ele não te conhecia assim tão como eu te conheço a ti, por isso a minha parte foi um gosto mesmo falar contigo, foi mesmo bastante produtivo, acho que foi uma conversa bastante produtiva para os ouvintes também, e por isso agora passo a palavra para o meu irmão. Pá, da minha parte também foi muito bom. O que é que eu tinha a dizer sobre o João? Gostei muito. Acho que tu tu gostas do geral e acho que tu achas mais forte se fosse um gajo específico. Percebeste? Acho que sim. Acho que tens muito conhecimento, nota-se que também gostas da área e estás sempre a investigar e a ciência ajuda-te. Mas acho que se fosses mais ao específico ainda eras ainda melhor. Ok. Porque tu estás à procura do geral e gostas do geral, deu para entender isto na conversa, mas acho que se fosse específico ainda eras melhor. Por isso, Ok. mas gostei de... Ficou o feedback oportuno. Gostei de conversar contigo.